propriedades, né? Elas são chamadas de regra dos 5, tem outras regras aí, mas para o desenvolvimento dos fármacos por via oral, a gente adota a regra de Limpix, né? Que é composta por coeficiente de partição, interações de hidrogênio, que aí entram os aceptores e os doadores de hidrogênio, peso molecular, né? Volume, que é o que a gente vai olhar agora, ligações rotacionáveis. O volume molecular, ele é um dos fatores que ele altera ou afeta a atividade biológica, visto que as moléculas, para elas poderem fazer o transporte através de membrana, o seu volume, o seu peso e a sua área molecular, elas influenciam, né? Pequenas moléculas entram com mais facilidade. Lembrando aí que a gente tem que levar em consideração todos os outros fatores, né? Se a molécula está carregada eletronicamente, se ela tem polo, se ela não tem polo, se ela tem uma boa lipofilicidade, se ela tem uma boa hidrofilicidade, e assim sucessivamente. Mas o volume molecular ele é uma questão importante por dois fatores, né? Por que eles afetam diretamente a atividade biológica? Primeiro, porque eles afetam diretamente o transporte, então isso é muito importante. Moléculas muito grandes, foi feito já o estudo pela regra dos 5, né? Que moléculas de fármacos muito grandes eles têm maior dificuldade de ultrapassar as membranas, né? Visto que a maioria dos fármacos ela é absorvida no intestino. Outra coisa que a gente leva em consideração para a questão relacionada à atividade é que os fármacos, né, a gente já viu aí que eles podem ser organizados de duas formas. Eles podem ser fármacos de natureza específica, né, de propriedade específica, então são aqueles fármacos que dependem da sua estrutura, e os fármacos com mecanismo de ação inespecífica, né? Então, como os fármacos de natureza específica, eles dependem da sua estrutura, quanto maior e mais complexa for a estrutura de um fármaco, né, mais difícil as questões relacionadas à sua interação com o receptor. Por isso que o volume molecular ele interfere diretamente na ação do fármaco, que é uma das regras, uma das propriedades físico-químicas que a gente tem que observar no desenvolvimento dos nossos fármacos, né? Como o volume molecular é uma coisa difícil de ser avaliada, o que os estudos fazem, né? Como é que se faz para determinar? Você determina o peso molecular, que é o mais importante de todos, a densidade eletrônica, ou seja, como que os elétrons eles estão organizados ao redor da molécula. A área de superfície polar isso vai ser muito importante junto com a questão relacionada à superfície de Van der Waals, porque ela vai determinar para a gente as interações de hidrogênio. E isso lá, quando a gente estiver estudando relação estrutura-atividade, é muito importante. E a refratividade molar, tá? Então são esses os métodos que são utilizados para se determinar o volume de uma molécula. Se a gente pegar os softwares que tem para determinação das moléculas, quando se determina as características, é importante aí lembrar que para a gente poder determinar a estrutura, né, de uma substância química, a gente tem que utilizar uma técnica ou um conjunto de técnicas, que a gente já viu aí, né, relacionados a determinar como é que é essa sua estrutura. Então a gente tem a ressonância magnética nuclear, RNM, né, tem espectroscopia de infravermelho. Vou colocar aqui no chat para vocês. Tá? Essas são técnicas que a gente pode utilizar para a gente poder determinar a estrutura do fármaco e, consequentemente, a gente consegue fazer a avaliação da sua estrutura como forma geral, determinando todas essas características. Tá? Então, quando a gente vai determinar o volume molecular, a gente pode determinar por essas características, tá? Como é que a molécula se organiza, como é que é a sua estrutura, e é muito importante que sejam feitos os estudos, uma vez que moléculas mais complexas, né, como a gente já viu, o próprio carbono, em sua característica, ele não tem uma estrutura em duas dimensões, ele tem uma estrutura em três dimensões, e essa questão é muito importante para a gente quando a gente vai avaliar a relação estrutura-atividade, por isso que o volume molecular ele é extremamente importante para o estudo aí das questões relacionadas, né, à regra dos 5. Tá? Então, se vocês observarem aí, foi feita uma avaliação, um estudo dos fármacos que já existiam no mercado, e pode-se observar, né, que o ideal para um fármaco é que ele esteja aqui, ó, entre 350, né, e 500. Então, se vocês observarem aqui por essa distribuiçãozinha normal aqui, a maioria dos fármacos, o peso molecular dele está girando aqui em torno de 350 a 500 Dalton, tá? Então, a maioria deles está aqui entre 350 e 450, tá? A grande maioria, mas por isso que é determinado na regra dos 5 que uma boa molécula de fármaco para ser utilizada, ela tem que ter um peso molecular aí menor do que 500, tá? Então é importante a gente
lembrar, essa é uma das regras bem simples da gente poder avaliar. Beleza? Por último, a gente tem o que a gente chama de ligações rotacionáveis. Né? O que é uma ligação rotacionável? Como a gente já viu, o nosso fármaco ele é um derivado de hidrocarboneto, né? E ele tem fragmentos cíclicos e acíclicos, né? Beleza, esses fragmentos cíclicos são os ciclos, né? Em geral a gente tem ciclos com 6 ou 5 carbonos, podem ter ciclos maiores e ciclos menores, mas em geral a questão da estrutura dos fármacos é que os ciclos eles estejam organizados, né, com 5 ou 6 carbonos. E tudo que esteja fora de um ciclo, tudo que for uma cadeia aberta, por isso que a gente chama de fragmento acíclico. Então se vocês observarem aqui a molécula da atenolol, né, ela tem esse fragmento acíclico aqui à esquerda, e ela tem esse fragmento acíclico aqui à direita. A mesma coisa que vale para o propanolol, né, que tem 2 ciclos condensados e um fragmento acíclico à esquerda. O que é importante a gente poder entender relacionado à questão das ligações rotacionáveis, né? Como a gente viu, os fármacos de natureza específica, de mecanismo específico, eles dependem da sua estrutura para poder fazer a interação com o receptor. E o que acontece? Quanto mais rígida for essa estrutura, ou seja, quanto menos eu conseguir deformar essa estrutura, melhor para as questões relacionadas à determinação da estrutura do fármaco. Então a gente diz aí, nas questões relacionadas à estrutura, né, que quanto menor for a entropia, tá, desse sistema, que ele é medido aí pela característica, né, a capacidade que a molécula tem ou não de se deformar, quanto menor for a entropia, ou seja, quanto menor for a bagunça, né, que a gente já viu aí relacionado à energia que tem dentro da conservação de cada ligação dessa aqui, melhor para a natureza dos fármacos. Por isso que a gente diz que o fármaco, para ele poder ter uma boa estrutura e ter uma relação, né, favorável dentro da regra dos 5, o Weber ele adicionou essa regra, né, chamada de ligações rotacionáveis. E como é que a gente faz para determinar? Quanto mais cadeias abertas, mais cadeias acíclicas ele tiver, maior a facilidade que eu tenho de deformar um fármaco. Ou seja, é só vocês imaginarem aí uma vareta de bambu, né? Se a vareta for curtinha, você tentar envergar ela é mais difícil. Se ela for mais longa, você consegue, né, envergar ela com mais facilidade. Esse é o mesmo princípio que a gente tem aí para a questão dos fármacos, por isso que não é bom você colocar cadeias abertas muito longas, exatamente porque essas cadeias abertas muito longas, elas têm uma certa flexibilidade, e essa flexibilidade, né, pode alterar as questões relacionadas às interações com o fármaco. Então, o que o Weber determinou para a gente, né, quanto ligações rotacionáveis? Então, qual é a definição, né? São ligações simples, né? Então, se vocês observarem aqui, essa cadeia aberta aqui, a gente começa aqui no ciclo, passa pelo oxigênio, aí tem uma hidroxila aqui e eu tenho uma amina aqui dentro da cadeia. Então, se a gente observar, a gente tem o oxigênio e tem o nitrogênio dentro dessa cadeia, tá? O que a gente tem que levar em consideração? Os fragmentos acíclicos, eles são contados, as ligações rotacionáveis, elas não são contadas por carbono, tá? É muito importante que tem muita gente que quando vai aprender a questão das ligações rotacionáveis, conta carbonos. Eu não devo contar carbono, eu devo contar as ligações. Então, por exemplo, né, entre o carbono desse ciclo e esse oxigênio existe uma ligação. Entre esse oxigênio e esse carbono da cadeia aberta tem outra ligação e assim sucessivamente, tá? Quando a gente vai determinar a quantidade de ligações rotacionáveis, a gente só determina dentro da cadeia. A gente não determina as ramificações dessa cadeia, com uma exceção, tá? Então é importante a gente levar em consideração isso. Então o que o Weber falou para a gente? Em termos de número de ligações rotacionáveis. Então, uma ligação rotacionável, viu, não é um carbono. Uma ligação rotacionável ela é definida por o quê? Ela é uma ligação simples, dentro de um fragmento acíclico, ou seja, a gente não conta ligações em ciclos, a gente conta as ligações a partir de um ciclo, para as ramificações abertas, tá? Ligada a um átomo diferente de hidrogênio. Então, é importante a gente levar em consideração que toda ligação que eu tiver, eu não conto se ela for ligada com hidrogênio. Então, se eu tiver qualquer outro elemento ligado ao carbono, tá? Pode ser um oxigênio, pode ser um nitrogênio, tá? A gente adota ele como uma ligação rotacionável. O que é importante? No caso das ligações amida, né, a gente tem aqui a ligação carbono-nitrogênio. Então, se vocês observarem bem aqui, ó, na pontinha aqui do atenolol, ele tem uma função amida, à esquerda. Então, a gente tem aqui o carbono
com a dupla ligação, e à esquerda dele ele tem uma amida. Então, essa ligação daqui, ó, do carbono da carbonila para a amida, né, para o nitrogênio da amina, tá, que forma, no caso, o nosso grupo funcional amida, ele não é contado exatamente porque a gente tem uma questão relacionada à barreira rotacional. Eu não consigo girar, eu não consigo flexibilizar essa molécula exatamente porque a gente tem esse impedimento estéreo, tá? Então, se eu perguntasse assim para vocês, né? Tentem fazer uma contagem de quantas ligações eu teria para o atenolol e quantas ligações eu teria para o propanolol. Só para a gente fazer esse exercíciozinho para vocês entenderem. Quem pode me responder aí? Quantas ligações eu tenho no atenolol e quantas ligações eu tenho no propanolol? Especifiquem a molécula que vocês estão contando as ligações, tá? Então diga assim, ó, a atenolol tem tantas ligações e o propanolol tem tantas ligações rotacionais. Uma dica, não contem carbonos, não contem oxigênio, contem ligações, tá? Mostrar aqui para vocês as ligações rotacionais. Elas são essas aqui. No caso do atenolol, a gente tem 8 ligações, tá? E no caso do propanolol, a gente tem 6 ligações, tá? Então, se vocês observarem, funciona assim. Vamos lá, né? Tá aqui o nosso ciclo central, protenolol. Então, vamos lá. Desse carbono para oxigênio, ó, é uma ligação aqui, ó. Tudo que está na cadeia cíclica, todas as ligações que estão na cadeia cíclica, ó, vou movimentar aqui o cursor para vocês observarem, elas são contadas como ligações rotacionáveis. Essas duas ligações da ponta, elas não contam exatamente por quê? Porque elas, né, são a ponta da cadeia, a gente não conta a ligação da ponta da cadeia. A gente tem que ser um fragmento acíclico, ou seja, tem que ser uma ligação entre duas coisas, tá? Então é importante a gente lembrar isso. Por exemplo, né, nessa cadeia da pontinha aqui, ó, a gente tem um carbono, só que esse carbono está ligado a hidrogênios, tá? Então a gente liga
né, para ser contada uma ligação rotacionável, é a ligação de um átomo, né, diferente do hidrogênio, tá? Dentro do fragmento acíclico. O fragmento acíclico é todo esse pedaço aqui, ó. Estão vendo aqui? Então, isso aqui seria o fragmento acíclico. O fragmento acíclico da esquerda, ele seria todo esse fragmento aqui, ó. Só que bem aqui, por que essa ligaçãozinha tá preta? Ela não é contada como uma ligação rotacionável. Exatamente porque aqui a gente tem o quê? Um grupo funcional amida, né? E a ligação carbono-nitrogênio da amida, ele torna a ligação mais rígida, tá? Exatamente por causa da carbonila aqui, a gente tem o que a gente chama de impedimento estérico. Então, essa ligação aqui, se eu pegasse na ponta dela e tentasse movimentar, seria mais difícil. Essa outra ligação aqui, se eu pegasse aqui na ponta e tentasse, né, movimentar, ela teria uma flexibilidade maior, tá? Então, se a gente contar aqui, ó, desse carbono para o próximo carbono, a gente tem uma. Desse carbono para o próximo carbono do ciclo, a gente tem duas, tá? Saindo do carbono do ciclo até o oxigênio, mais uma, 3. Do oxigênio para o próximo carbono, 4. Do carbono, carbono, 5. Carbono, carbono, 6. Carbono, nitrogênio, 7. Percebe aqui que essa aqui é contada como uma ligação rotacionável, porque aqui no caso a gente não tem uma amida, a gente tem uma amina. Então o nitrogênio da amina não tem problema, tá? E daqui para cá a gente tem 8. Se a gente for observar aqui, ó, o propanolol, se a gente observar a molécula do atenolol e a molécula do propanolol, elas são bem parecidas. Então se eu tiver esse ciclo aqui, ó, ele é praticamente idêntico, né, a esse fragmento aqui do atenolol. A diferença do propanolol para o atenolol é que ele não tem essa cadeia lateral e no lugar da cadeia lateral ele tem mais um ciclo, tá? Então, se a gente for contar, ó, uma ligação, 2 ligações, 3 ligações, 4 ligações, 5 ligações, 6 ligações. Lembra aqui, ó, esse cotovelinho aqui da ponta, ele não entra na contagem, tá? Então, porque eles poderiam ser considerados como se ele fossem ramificações. Então, se vocês observarem daqui para cá, isso aqui seria uma ramificação. Se fosse daqui para cá, ele seria uma ramificação, tá? A gente só conta as ligações da cadeia principal, tá? É importante a gente levar em consideração isso, tá? Vanilda disse assim, né? Pensei que as ligações que tivessem só carbono não contam. Não, conta, Vanilda. Aqui, ó. Ó a definição aqui, ó, tá? Ligação simples, fragmento acíclico, ligado a um átomo diferente de hidrogênio. Então, ligações entre carbono contam, ligações carbono e nitrogênio conta, ligações carbono-oxigênio conta, tá? Então, elas são contadas. O importante é que vocês levem sempre em consideração que a gente só conta o que está dentro da cadeia principal, tá? A gente não conta ramificações nem grupos funcionais ligados à cadeia principal. A gente só conta as ligações dentro da cadeia principal, tá? Então, por isso que no caso do atenolol, a gente tem 8 ligações, perdão, né? 6 aqui, mais 2 aqui, e o propanolol a gente só tem 6, tá? Ele é bem parecido o propanolol com o atenolol, mas olha como dá uma diferença, né? No caso do atenolol, ele tendo as 8 ligações rotacionáveis, a biodisponibilidade dele é de 50%. E o propanolol tem 2 ligações a menos. Olha o que aconteceu com a biodisponibilidade dele, ó. Ela aumenta, tá? Então é importante aí, por isso que lá na regra geral, a quantidade de ligações rotacionáveis é no máximo 10. Quanto menos ligações rotacionáveis a gente tiver, melhor, tá? Então é importante a gente levar em consideração isso aí. Beleza? A ligação rotacionável é uma... O não contar a ligação, sim, Vanilda. A gente só não conta, né? A gente não contaria essa... Isso aqui não... Ó, percebe que isso aqui, ó, a cadeia principal, tá? Aqui da esquerda é essa aqui, ó. Ela vai até o nitrogênio. A cadeia principal, né, da direita, ela iria até aqui, tá? No caso aqui, como a gente tem uma dupla ligação com o oxigênio, isso impede, confere uma certa rigibilidade. Por exemplo, esse oxigênio ele não consegue se aproximar aqui dessa cadeia lateral, então ele confere uma certa, né, rigidez, flexibilidade não, perdão, ele concede uma certa rigidez, né, que é o que a gente chama de barreira rotacional. Exatamente essa questão da rigidez da estrutura, ela é contada pela quantidade de ligações que a gente tem fora dos ciclos. Os ciclos são mais difíceis de serem dobrados, são mais difíceis, né? Quando a gente leva em consideração a estrutura de forma geral, eles são mais difíceis de perderem a sua rigidez, tá? Essa quantidade de ligações é... Não, Aline, essas ligações não é por causa da regra dos 5. Ela é uma das propriedades da regra dos 5, tá? Ligações rotacionáveis,
ela é uma das propriedades, tá? Não é por causa da regra dos 5, não. Ela é uma das propriedades da regra dos 5, tá? A gente tem 5 propriedades físico-químicas que vão interferir diretamente na biodisponibilidade, que é o que a gente chama de regra dos 5, tá? Então, resumão, né? Se a gente pegar aqui e for olhar, né, o que seria as questões relacionadas, tá, às propriedades, né, físico-químicas da regra dos 5, né? Qual seria o nosso resumão aqui da nossa regra dos 5, né? Ele seria assim, tá? Então, do que a gente já viu, né? Peso molecular menor que 500, o log de P, né, menor que 5, o ideal que para fármacos é que ele tenha um coeficiente de partição entre 2 e 5, tá? A gente tem que levar em consideração lá que o coeficiente de partição ele interfere diretamente na solubilidade, tá? Então é importante aí, a gente não pode ter nem moléculas muito lipofílicas, nem moléculas muito hidrofílicas, porque isso vai afetar o grau de ionização, vai afetar o coeficiente de distribuição, então é importante a gente levar em consideração isso. Em termos de doadores de hidrogênios, né? Para as interações de hidrogênio, tem que ter menos de 5, né? Revisando, quem que são nossos doadores de hidrogênio? Qualquer grupo amina. Lembra que cada hidrogênio da amina, se a gente tiver uma amina aí terciária, ela vai ter, né, uma ligação com primária, ela vai ter uma ligação com carbono e 2 hidrogênios. A gente conta os 2 hidrogênios para ela, tá? E as hidroxilas. No caso dos aceptores, né, a gente tem que ter no máximo 10. Então é uma regrinha bem fácil da gente aprender para a gente poder entender. E o Weber, né, ele introduziu na regra dos 5 10 ligações rotacionáveis aí. Então a gente tem, no geral, né, a regra dos 5 ela vai ser quem? Peso molecular, coeficiente de partição, doadores e aceptores de hidrogênio e ligações rotacionáveis, tá? Pra gente, toda vez que a gente usa os softwares para poder determinar lá as características físico-químicas, tá, dos nossos fármacos, ele conta, e é importante lá, né, quando a gente vai fazer a contagem, ou no Mole Inspiration, ou lá no Data Warrior, qualquer software que você utilize lá para poder determinar a regra dos 5, ele tem uma propriedade chamada número de violações, né? Tá? Ele conta o que seria esse número de violações. Ele leva em consideração exatamente quem? A regra dos 5. Ele vai te dizer lá se na hora que você está estudando aquela propriedade, se você tem alguma violação à regra dos 5, lembrando que qualquer violação que a gente tenha em relação à regra dos 5, a gente vai ter problemas, né, com a biodisponibilidade. Tá? Então é importante a gente levar em consideração que se a gente tiver um fármaco projetado, por exemplo, para não ser administrado por via oral, se ele for adaptado a outra via de administração, aí tem outras regras para eles poderem ser desenvolvidos, porque exatamente, por exemplo, um fármaco que vai ser administrado por via injetável, né, por exemplo, endovenosa ou intraarterial, ele não tem essa questão relacionada à regra dos 5, porque ele não tem biodisponibilidade, uma vez que quando você coloca na corrente sanguínea, você tem 100% do fármaco disponível, né? Lembrando aí que biodisponibilidade é a quantidade de fármaco livre que chega, então passa, absorção, chega, uma parte vai ser metabolizada pelo fígado, aí vai ser eliminado, a outra parte passa e chega à corrente sanguínea. Então, a quantidade e a velocidade relacionada, né, a quanto que chega do fármaco e o tempo que ele chega livre na corrente sanguínea é o que a gente determina como biodisponibilidade. Beleza? Dúvidas? Ok, então essas são as chamadas, né, regra dos 5, são propriedades físico-químicas. O que é importante a gente lembrar aqui, vou trazer um slide aqui para vocês olharem,
Quando a gente já determinou toda a estrutura, a gente já conhece as propriedades físico-químicas, que a gente vai levar em consideração, né? Porque quando a gente está no desenvolvimento, a gente está pensando no fármaco. Só que em algum momento esse fármaco, né, ele vai se tornar um medicamento, que é o produto. Tá? Em algum momento esse fármaco, tá? Ele vai virar um produto. Tá? Então vocês viram aí já em tecnologia, em farmacotécnica, né, que é o conjunto de substâncias através das operações farmacêuticas, transforma numa forma farmacêutica e você tem o produto, que é o medicamento. É importante para o desenvolvimento do produto, ó, a gente já tem a molécula, já conhece as suas características, né? Ela tem para a gente aí características que serão favoráveis para que a gente possa utilizar ela nos ensaios posteriores, né? Para a gente ver as propriedades biológicas dela, a gente vai fazer os ensaios pré-clínicos e depois a gente vai começar nos ensaios clínicos, tá? Então, depois que a gente caracteriza tudo isso, é importante também, quando a gente vai pensar no produto, né, ver as questões relacionadas à solubilidade, à higroscopia, à forma cristalina, né, porque a gente tem no caso aí de fármacos que são sólidos, é importante a gente levar em consideração aí que os fármacos sólidos, né, eles têm um negócio chamado, que podem apresentar um negócio chamado de polimorfismo. Dependendo de como ele se organize, né, ele pode gerar cristais com características diferentes. A gente tem vários compostos sólidos, né, por exemplo, enxofre. Dependendo de como ele se organiza, aí, o enxofre ele pode ter o rômbio ou o monoclínico, né, que são fármacos que têm enxofre, mas dependendo da forma como o enxofre se organiza, ele pode gerar sólidos com características diferentes. O exemplo mais fácil que eu gosto de utilizar para vocês é o próprio carbono, né? Dependendo de como o carbono ele se organize, ele pode se organizar na forma de um sólido quebradiço, acinzentado, né, que é o grafite, ou ele pode se organizar na forma de um sólido extremamente duro, transparente com brilho, que é o diamante. Tá? Então a gente tem que levar em consideração isso. Por isso que é importante a gente vai começar a olhar modificação de molécula. Uma vez que a gente descobre uma molécula, às vezes a gente precisa fazer certas modificações nela para ou melhorar as propriedades físico-químicas, ou para melhorar as propriedades farmacotoxicológicas, ou para melhorar o produto. Em geral, né, como eu falei, já tenho falado bastante para vocês, os fármacos, eles em geral são ou ácidos fracos, né, ou bases fracas, tá? Mas quando eles vão virar produto, né, então quando eles vão virar medicamento, em geral, os medicamentos o fármaco ele é transformado num sal, tá? Exatamente pelas questões relacionadas à solubilidade, pelas questões relacionadas, né, à estabilidade. Então, quando ele vai virar medicamento, em geral, ele pode, tanto que a gente tem lá na farmacopeia, né, tem diversos fármacos que ele está na forma normal ou está na forma de sal. Tá? É importante a gente levar em consideração isso, o desenvolvimento farmacotécnico que vocês viram aí na tecnologia farmacêutica. É só para poder fazer a relação de que uma coisa ela interfere diretamente na outra. Beleza? Até aqui, alguma dúvida? Só terminar de carregar aqui os slides. Vou usar aqui o slide do professor Eliezer, que tem bastante figuras, tá? Para vocês poderem entender essa questão relacionada ao desenvolvimento e as questões relacionadas a como é que a gente encontra fármacos. Sim, Guilherme, sempre fica. Pode relaxar aí que ela fica gravada no sistema e depois eu disponibilizo no YouTube.
Beleza. Fazer a pergunta para vocês, né? Qual é a origem dos fármacos? Onde é que a gente pode, como é que a gente pode descobrir fármacos? Quem pode me responder aí? Quais são as origens dos fármacos? Isso, Raquel. Né? Raquel respondeu aí direitinho. Né? O fármaco ele pode ter de origem natural, né? Ele pode ser de origem semissintética ou ele pode ser de origem sintética, né? Como a gente já viu aí, Vanilda respondeu aí embaixo, né? Os fármacos de origem natural, ou eles vêm de uma planta, em sua grande maioria, né? Hoje, na atualidade, a nossa maior fonte de fármacos naturais ainda é os fármacos de origem vegetal, né? A nossa maior fonte de moléculas bioativas ainda é o reino vegetal. Tá? Se a gente pegar uma molécula e fizer modificações nela, uma molécula natural, peguei lá uma molécula natural que eu encontrei, fiz modificações nela, aí a gente tem fármacos de origem semissintética, tá? E no caso dos fármacos sintéticos são aqueles que são produzidos diretamente pelo homem, tá? Cuidado aí para não confundir, tá? Síntese eu posso pegar uma molécula e transformar ela em laboratório, né? Por exemplo, vou pegar alguns exemplos de moléculas naturais que a gente tem, né? Ácido, por exemplo, morfina. Tá? A morfina ela é uma molécula de origem natural, ela vem de uma plantinha chamada Papaver somniferum, tá? Mas ela pode ser sintetizada em laboratório. Clenilson, Cleiton, não, né? Porque para ser fármaco, ele precisa ser uma molécula orgânica, né? E o mineral não tem orgânico, é só substâncias inorgânicas. Apesar de que a gente tem algumas substâncias inorgânicas que elas podem ser utilizadas, tá, para tratamento, não significa necessariamente que ela seja um fármaco, tá? Mas em termos de origem, o fármaco ele necessariamente ele precisa ser uma molécula orgânica, tá? Então, o fármaco em geral, ele é uma molécula orgânica. Tá? Alguns sais completamente inorgânicos, tá? Eles podem ser utilizados, mas aí eles não entram nessa classificação, tá? Em geral, os fármacos, eles, na grande maioria, os fármacos eles são moléculas orgânicas. Então, por isso que o reino mineral, né? No caso aí das substâncias de origem mineral, elas podem entrar como constituintes, mas em geral eles são, né, auxiliares para o desenvolvimento do medicamento, mas em termos de fármaco, não. Tá? Não significa que não pode ter. Se a gente pegar, por exemplo, hidróxido de alumínio, né? Ele pode ser utilizado aí como laxativo, ou ele pode ser utilizado aí como antiácido, tá? Mas aí no caso aí, em geral, as moléculas elas são, tá, de origem orgânica, tá? Então por isso que é mais difícil você encontrar fármacos aí dentro dos minerais. Em geral, a gente encontra aí dentro dos minerais geralmente auxiliares, tá? Então o que é importante? Como a gente viu, né, os fármacos eles têm mecanismo específico ou eles têm mecanismo inespecífico, tá? Como a gente está determinando um fármaco, o que é importante? Né? Lá na fase farmacológica, né, quais são as três fases, levando em consideração a ação de um fármaco que a gente tem que levar em consideração? Quais são as três fases, crianças? Quais são as três fases que a gente tem que levar em consideração aí, né, quando a gente pensa na questão ação do fármaco?
Ó, ele acabou de tu perguntou assim, tá perguntando o quê? Fase clínica, pré-clínica, ele acabou de responder, não, não, ação, tá? Ele está perguntando a questão relacionada, né, às fases, né, quando a gente pensa em ação biológica. Ó, Vanilda respondeu aí pra gente, tá? Então, quando a gente pensa em ação biológica, a gente está pensando lá na farmacologia, né? Então, a gente tem as três fases, que é a farmacêutica, a cinética e a dinâmica, né? Beleza, a farmacêutica está relacionada ao produto, né? Então, as questões relacionadas ao medicamento. A cinética está relacionada a como o fármaco vai chegar ao seu local de ação. Então, envolve tudo, desde a absorção até a eliminação dele. E a fase dinâmica, né, está relacionada a como é que esse fármaco vai modificar bioquimicamente ou fisiologicamente um tecido ou um receptor, né, para determinar a sua ação e, consequentemente, o seu efeito, tá? Então, é importante a gente levar em consideração isso. Então, toda vez que a gente pensa assim, quais são as fases, né, relacionadas à ação biológica, a gente está pensando na questão farmacológica. Então, a gente leva em consideração essas três fases. A partir de agora, a gente já caracterizou a nossa molécula, tá? A gente já sabe, né, para ser fármaco, como a gente viu aí, produto quimicamente definido com propriedade terapêutica, tá? Então, importante a gente levar em consideração o conceito de fármaco, já sabe como caracteriza ele, já sabe como é que descobre, o fármaco ele pode vir de uma planta, aí eu fiz lá o processo de isolamento, é extremamente caro e difícil, tá? Então, por isso que os fármacos de origem vegetal, como a gente falou lá na questão relacionada às patentes, tá? A gente não pode patentear uma molécula natural, mas a gente pode patentear o processo de obtenção dessa molécula, tá? Então, porque o que é que o homem pode fazer? Ele pode tirar aquela molécula direto da natureza, aí por isso que existem processos de desenvolvimento para isolamento e purificação, né? Nas questões relacionadas, tá? A perdão, falei aqui, tá? Então, a gente faz isolamento e purificação quando a gente está trabalhando com fármacos de origem natural, ou a gente pode fazer modificações, né? A gente vai começar a olhar agora que nem sempre o fármaco, quando a gente descobre uma molécula, nem sempre ele é uma molécula ideal. Por que, que ele não é uma molécula ideal? Ou porque ele vai apresentar algum problema relacionado às questões, né, da regra dos 5, ou porque a gente tem algum problema relacionado à eficácia, à potência, a questões toxicológicas. Então é muito importante que às vezes a gente descobre uma molécula, mas aquela molécula, como ela foi descoberta, independente se eu peguei ela da natureza ou se eu, homem, né, sintetizei ela, tá? Às vezes aquela molécula não é uma molécula ideal, ela precisa ser, né, modificada para que ela possa melhorar as questões relacionadas à sua ação, tá? Então é importante aí, quando a gente pensa nas questões relacionadas à ação, a gente tem que levar em consideração duas coisas, né? A parte terapêutica, né, que são os benefícios, e a parte toxicológica. Né? A gente já está careca de saber aí que todo fármaco precisa ser eficaz e seguro, tá? Então, quando a gente pensa na questão relacionada à ação do fármaco, a gente tem que levar em consideração tanto as questões terapêuticas quanto as questões toxicológicas. Então, o que é necessário? Para a gente saber como é que um fármaco funciona, né, uma das coisas que levou ao desenvolvimento da química medicinal como a gente tem hoje foi exatamente a descoberta do quê? A descoberta dos fármacos específicos e a relação deles com os seus receptores. Então, foi descoberto aí ao longo dos estudos relacionados à farmacologia, né, porque antes a gente só entendia, pegava lá um determinado preparado, né, como acontecia aí há 100 anos atrás, pegava um preparado, que eram os remédios, tá, e fazia o uso desses remédios e eles funcionavam, mas o homem não entendia por que ele funcionava. Né? Então a preparação lá com fitoterápicos, que sempre foi a nossa base de tratamento, o homem sabia que funcionava porque ele dava lá, a pessoa estava com febre, aí dava lá o medicamento, o preparo fitoterápico, reduzia a febre. Então a pessoa estava com um cálculo renal, aí a pessoa tomava lá um preparado fitoterápico e resolvia o cálculo renal. Só que o homem não entendia, né, como é que essas substâncias, ou qual eram as substâncias e como elas funcionaram. Por isso que um dos grandes avanços da química medicinal foi exatamente os estudos de SAR ou XAR, né?
Tá? Essa simbologia, né, essa questão relacionada a SA ou XA, a gente chama de relação estrutura atividade. Tá? A sigla está em inglês. Atividade. Tá? Então, quando a gente fala assim, né? Estudos de SA ou estudos de QSA, o que a gente está querendo relacionar? A gente está querendo relacionar, né, como é que aquela estrutura interage com um determinado receptor. Então, a gente vai ter aí relações fármaco-receptor, tá? E a gente vai ter o que a gente chama de ação. Então, lá na parte farmacológica, que a gente chama de farmacodinâmica, perdão, né? A gente tem, vocês aprendem aí, modo de ação, mecanismo de ação e efeito, tá? Então, vocês aprenderam aí na questão farmacológica, né? Lá na parte de farmacodinâmica, que o modo de ação é em qual local o fármaco ele vai agir, né? Então é importante aí lembrar, professor, mas em quais locais o fármaco ele pode agir, né? Ele pode agir em enzimas, ele pode agir sobre enzimas ou ele pode agir sobre proteínas, tá? Então é importante a gente levar em consideração aí que os nossos fármacos eles podem ter ação sobre uma enzima ou eles podem ter uma ação sobre proteína. Professor, mas que proteínas são essas? As proteínas que a gente tem nas células, né? Lembrando aí que do ponto citológico, as células elas são formadas por uma camada lipoproteica, então significa que lá na parte externa, na parte entre o externo e o interno, na parte interna, a gente tem muitas proteínas. Essas proteínas combinadas, elas servem exatamente para fazer o controle da célula. Então, essas questões relacionadas ao estudo da ação dos fármacos, tá? Ele foi possível exatamente porque o homem começou a descobrir que os fármacos eles agiam sobre locais específicos. Esses locais específicos a gente chama de receptores, tá? Então é importante aí que essa descoberta aí, inclusive, é uma das áreas da química farmacêutica, da química medicinal, né? Descobrir receptores, tá? Exatamente, ele pega uma molécula lá que ela tem uma ação, aí descobre como é que ela age, começa a fazer as modificações, mas não para melhorar a molécula, mas para poder descobrir em qual receptor ela age, tá? Então é importante a gente levar em consideração isso. Quem pode me responder, né? Quem pode me responder qual é a diferença entre potência, afinidade e seletividade? Clayton, não é ação, é aonde ele age. Por exemplo, né? Depois eu mando para vocês um videozinho no YouTube, vocês vão entender lá que quando o fármaco age, né, ele pode agir como? Né? Ele pode agir despolarizando a membrana. Lembra aí, né, que a questão relacionada à membrana, a membrana ela é polarizada. Então, como é que eu posso mexer na permeabilidade de uma célula, ou como é que eu posso controlar a entrada ou a saída de uma substância de uma célula, né? A gente pode despolarizar uma célula, a gente pode abrir ou fechar um canal, ou a gente pode, né, inibir ou propiciar, né, ou a gente pode inibir ou propiciar a atividade enzimática. Aí não é questão relacionada à ação, é relacionada ao modo. É aonde, tá, Cleiton? É aonde o fármaco age, o que ele faz. Ele abre um poro na célula, ele fecha um poro na célula, ele favorece a entrada de uma substância na célula, ele impede a entrada de uma substância na célula, ele ativa um canal, ele desativa um canal, ele ativa uma enzima, ele desativa uma enzima, tá? Então por isso que a gente tem modo, mecanismo e ação. Tá? Mecanismo de ação e efeito são coisas distintas que a gente tem que entender. O modo é aonde ele age. Tá? Então, por isso que quando vocês fizeram o uso lá do Mole Inspiration, ele diz para vocês lá, né, aparece lá no score quando vocês mandam predizer as atividades, se ele mexe num canal seletivo, se ele mexe na inibição de uma enzima, se ele, por exemplo, se ele abre sobre uma protease
e assim sucessivamente, tá? Então, isso é a questão relacionada ao mecanismo e ao modo de ação. Então, aonde ele age e como ele age, tá? Deixa a Vanilda aí tá escrevendo, ver se tem alguma dúvida. Potência de algo é o grau do efeito de algo, afinidade, algo que ele combina. Potência, afinidade e seletividade. Foi o que eu perguntei para vocês. Tá? Potência, afinidade ou seletividade. Cleiton, tu entendeu o que eu te expliquei sobre a questão de exemplo de uma ação proteica? Beleza. Tá? É um mecanismo, tá? Então, importante aí dar uma pequena revisada em fisiologia e farmaco, que vocês vão... mas depois eu posto para vocês uma videoaula que mostra os mecanismos gerais. Tá? Então, ou eles agem mexendo na membrana, ou eles agem mexendo num canal, ou eles agem mexendo numa enzima. Em geral é isso, tá? Importante aí. E aí, crianças, só Vanilda aí que vai me responder o que é potência, afinidade e seletividade. Beleza, então vamos lá, né? Vamos do primeiro, mais fácil, potência. Tá? Potência está relacionada à quantidade versus efeito. Tá? Cuidado para não confundir potência com dose, tá? Então, a quantidade para gerar um efeito. Tá? Então, toda vez que a gente fala potência de um fármaco, o que a gente quer saber? A gente quer a quantidade que é necessária desse fármaco para que ele possa gerar um determinado efeito. Então, isso seria a questão relacionada à potência. Né? Tanto que a gente tem algumas substâncias, por exemplo, se vocês pegarem aí a lista de substâncias, em geral, uma coisa que é muito importante, tá? Em geral, os fármacos, vou colocar aqui no chat para vocês, os fármacos de mecanismo inespecífico
eles são fármacos de baixa, né? Eles são fármacos tá? Então, por exemplo, no caso aí dos fármacos de mecanismo inespecífico, para eles poderem, como eles, o mecanismo deles de ação é alterar as propriedades físico-químicas do tecido, tá? Ele altera, perdão, as propriedades do tecido através das suas propriedades físico-químicas, eles precisam de quantidades maiores para poder gerar os efeitos, enquanto que os fármacos de mecanismo específico, eles já precisam de uma quantidade menor. Então, potência, tá? Ele está relacionado a quantidade versus efeito. Quanto menor for a quantidade do fármaco, tá? Para ele gerar o efeito, mais potente ele é. Beleza? Mas aí, Guilherme, o alprazolam 0,25, né? Essa quantidade aí que tem determinada aí no rótulo do produto, ele seria a concentração, tá? A potência é na questão farmacológica. Tipo assim, vocês aprenderam um negócio chamado de curva dose-resposta. À medida que você vai colocando quantidade de fármaco, ele vai gerando um efeito e esse efeito ele vai crescendo até o platô, tá? Então, quanto mais deslocada a curva ela for para a esquerda, mais potente é o fármaco, ou seja, menores quantidades geram maiores efeitos. Tá? É importante aí vocês darem uma revisadazinha em farmacologia nessa questão relacionada à curva de dose e resposta. Tá? Então, potência ela está relacionada a quantidade versus efeito. Tá? Não, Raquel, porque quando tu determina, né, como tu diz assim para mim, pode-se dizer que potência é a menor quantidade possível de um fármaco para causar efeito. Tu acabou de transformar potência em dose, tá? Que é a quantidade, quando você observa, tá, um determinado efeito com uma determinada quantidade, aí tu entra na questão dose, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo para vocês entenderem, tá? Vamos supor que eu tenho três fármacos: fármaco A, fármaco B e fármaco C, tá? Os três fármacos, eles geram o mesmo efeito, tá? Vamos supor lá que eles inibem a entrada de cálcio na célula, uma suposição, tá? Então eu tenho três fármacos, para vocês poderem entender. B e C, tá? Para o fármaco A impedir a entrada de cálcio na célula, ele precisa, vou colocar aí para vocês as três quantidades para vocês entenderem. Ó, todos os três fármacos, eles geram o mesmo efeito. Tá? Os três fármacos, tá aí, ó. Fármaco A, fármaco B e fármaco C. Os três fármacos, eles geram o mesmo efeito. Se eu perguntar assim para vocês, qual é o fármaco mais potente? Vou abrir uma enquete agora para vocês. Qual é o fármaco mais eficaz?
Vocês responderam assim para mim, né? Então, qual o fármaco mais eficaz, né? 33% respondeu que é o fármaco A, 67% respondeu que é o fármaco C e ninguém respondeu que o fármaco mais eficaz é o fármaco B, né? Então, eficaz, perguntei eficácia. Eficácia, qual o fármaco mais eficaz? Tá? Primeiro eu perguntei potente, qual era o fármaco mais potente. E na hora que eu abri a enquete, eu perguntei o fármaco mais eficaz. Eu vou abrir novamente a enquete para vocês. Não respondam no chat, não. Vou abrir novamente aí para vocês, né? Aí, qual o fármaco mais eficaz? Sim, crianças, eu abri a enquete novamente para vocês responderem novamente, tá? Perguntei para vocês qual o fármaco. A primeira pergunta sem enquete: qual o fármaco mais potente? Né? Aí alguns de vocês responderam que foi o fármaco C. Aí eu perguntei para vocês com a enquete: qual o fármaco mais eficaz? Tá? Qual o fármaco mais eficaz? Entenderam? Aí vocês me responderam assim, né? 33, 30% disse que o fármaco mais eficaz seria o fármaco A e 70% me disse que era o fármaco C, tá? Então, ó, beleza. Vamos lá. Fármaco mais potente. Vou pegar lá em cima para vocês poderem entender essa diferença. Vou copiar aqui. Tá? Então vamos lá. Exemplo. Tá? Exemplo. O fármaco mais potente é o fármaco C. O fármaco mais eficaz é o fármaco, tá? O fármaco mais eficaz é esse bem aí, ó. Tá? Então, ó, percebe, os três não geram o mesmo efeito? Geram, né? Então, em termos de potência, é só a quantidade para gerar o mesmo efeito. Então, eu tenho que pegar, para eu poder, né, comparar a potência, eu preciso pegar fármacos e comparar eles. Aquele que eu precisar da menor quantidade para gerar o mesmo efeito, viu? Não tem diferença, tá? Não tem diferença nos efeitos, tá? O efeito é o mesmo. A diferença da potência é a quantidade para gerar esse efeito. Então, geralmente a potência a gente faz comparando fármacos, tá? Então é importante lembrar em consideração disso. Como o efeito deles é igual, a diferença é a quantidade que você administra para ter aquele efeito, tá? Então, potência está relacionada à questão quantidade e efeito. Beleza. Então, quando você determina a quantidade e efeito, você está determinando a potência. Aí o Guilherme usou lá o exemplo do alprazolam, né? 0,25 miligramas. Aquela ali é a quantidade para ele gerar o efeito dele, né? Aquela concentração.
Talvez aquele 0, por que eu falei para não confundir potência com dose? Né? Por que eu falei para não confundir potência com dose ou concentração? Potência não é a mesma coisa, tá? Potência é diferente tá? Tá? Potência é diferente de concentração dose. Por que eu falei para vocês que potência é diferente de concentração dose? Tá? Porque pode ter lá o exemplo que o Guilherme falou, alprazolam. Alprazolam 0,25 miligramas. Um paciente pode usar 0,125, outro paciente pode usar 1 miligrama, viu? Então, o que tem lá no frasco, tá? O que tem lá na caixinha, tá? O que tem lá na caixinha, que aparece no rótulo para vocês, é a concentração. Aquilo ali não especifica para vocês a potência, tá? A potência ela é determinada nos ensaios clínicos, exatamente por isso que a gente faz lá na parte pré-clínica, a gente vai administrando a gente vai administrando quantidades e vai observando o efeito. Tá? Então, potência é a quantidade para gerar um determinado efeito. Tá? Sim, para tu poder determinar a potência de um fármaco, né, tu precisa, na verdade, não precisa nem comparar, Vanilda, um efeito com o outro, mas tu precisa fazer, né, tu precisa fazer o estudo de dose e resposta. Tá? Para poder determinar a potência, você tem que fazer a curva de dose e resposta. Tá? Tá? Então, para você determinar a potência e efeito, você faz lá na farmacologia o que a gente chama de curva dose e resposta. Tá? Exatamente porque não é qualquer quantidade que gera um efeito. Tá? Vocês aprenderam aí na questão farmacológica que quantidades pequenas podem, né, não podem gerar efeitos, que é o que a gente chama de subdose. E quantidades muito altas podem intoxicar. A gente aprendeu aí, vocês aprenderam na farmacologia, que o efeito ele aumenta à medida que você aumenta a quantidade. Só que chega um limite, né, que esse produto ele pode começar a causar dano se você der quantidades muito grandes. Tá? Então é importante aí vocês levarem em consideração. Então toda vez que a gente fala de potência, a gente está falando de quantidade e efeito. Tá? Dose, né? Cleiton me perguntou, pessoal, qual a diferença de dose e potência? A dose ela pode mudar de paciente a paciente. A potência do fármaco não. A potência é uma quantidade determinada que gera um efeito, como eu dei para vocês aí o exemplo, tá? Então é importante aí vocês... Dose ela está relacionada à questão ao paciente, tá? Então por isso que a gente precisa aprender na farmacologia um negócio chamado posologia. Que são as quantidades que você dá diariamente, só que isso pode mudar. A potência não muda de paciente para paciente, mas a dose muda de paciente para paciente, tá? Então é importante levar em consideração isso. Então potência é a quantidade relacionada, tá, para gerar um efeito, beleza? Afinidade, não, antes de afinidade, vou relembrar para vocês. Seletividade, né, é exatamente por que a gente tem que estudar as questões relacionadas por que a gente tem que levar em consideração as questões, né, fármaco-receptor. Né? Exatamente o fármaco-receptor, ele é demonstrado pelo, né, ensaio pelo modelo de chave e fechadura. Tá? Esse modelo de chave e fechadura, ele indica para a gente a seletividade. Tá? Então, modelo aí chave e fechadura, ele indica aí para a gente, né, a questão relacionada à seletividade. Não, Vanilda, porque não tem a questão quanto maior a curva, tá? Tem a relação aonde a tua curva tá. Depois eu posto para vocês um gráfico de um resumo de uma aula de farmacologia para vocês entenderem. É bom vocês darem uma revisada nisso, tá? Porque não é o tamanho da curva que indica a potência, não, tá? É aonde ela tá, é a quantidade. Tá? Importante aí, por isso que é importante vocês darem
uma olhadinha e dar uma revisada aí isso é da farmacologia, curva de dose e resposta, tá? Exatamente lá vocês conseguem observar onde é que o fármaco é potência, ou fármacos de baixa potência, ou fármacos de alta potência, tá? Importante aí vocês darem uma revisada nesse conceito. Então, toda vez que a gente fala de seletividade, a gente está falando aonde ele se liga, tá? Então, é importante aí. Por que eu estou falando nisso? Porque, às vezes, a gente confunde seletividade com afinidade, tá? Então, seletividade ela é diferente de afinidade, tá? Perdão. Afinidade, tá? Então, seletividade ela é diferente de afinidade. Então, seletividade é aonde ele se liga, né? Fármacos, eles precisam ter um local específico para eles poderem se ligar, ou seja, eles precisam ter um receptor para eles poderem se ligar. Então, toda vez que a gente está falando de seletividade, tá? Seletividade, a gente está falando de receptor, tá? A gente está falando de receptor. E afinidade, a diferença de afinidade é a força de ligação. Receptor, tá? Então, toda vez que a gente está falando de afinidade, a gente está falando de força de ligação com o receptor. Quanto mais forte for a interação do fármaco com o receptor, maior será a sua afinidade. Lembra que os receptores eles são específicos, mas eles não são exclusivos. Várias substâncias podem se ligar ao mesmo receptor. Basta eles terem a combinação para aquele receptor, tá? Aí, professor, eu tenho uma substância ligada a um receptor. Ela tem baixa afinidade. O que significa isso para mim? Que se chegar uma outra substância com a mesma configuração para ligar aquele receptor e ela tiver uma força de afinidade maior, o que vai acontecer? A primeira substância sai do receptor e a segunda substância toma o lugar desse receptor. Tá? Então é importante a gente levar em consideração que a seletividade ela é diferente da afinidade. Tá? Então é importante aí, tá? Toda vez que a gente fala de seletividade, a gente está falando de receptor seletivo. Ele liga a um local específico. Tá? E toda vez que a gente está falando afinidade, a gente está falando da força de ligação. Então, fármacos muito específicos, tá? Eles, fármacos com muita afinidade, eles se ligam, né? Fármacos com muita afinidade, eles se ligam com mais força ao receptor. Entenderam? Estão me escutando? Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi. Me escutam? Oi, oi, oi. Oi. Você agora está mudo. Estão me escutando, né?
Você não está mais mudo. Estão me escutando agora? Vocês me escutam, crianças? Porque meu fone descarregou aqui, eu tive que... O sistema dá um probleminha, tá? Então, a diferença exatamente entre afinidade e seletividade é porque a seletividade especifica aonde ele vai ligar. E a afinidade é a força com qual ele se liga, tá? Então, é importante lembrar aí que, do ponto de vista fisiológico, os receptores eles não são exclusivos. Várias substâncias diferentes podem se ligar ao mesmo receptor, basta que para isso elas tenham a configuração, né? Basta que para isso elas tenham lá a configuração dentro da molécula para ligar aquele receptor. Vai permanecer ligado ao receptor os que têm maior força, tá? Por isso que existe sempre aquela concorrência, vocês aprenderam aí na questão da farmacologia, que o agonismo ele pode acontecer por competição, ele pode acontecer por força de afinidade, entre outros mecanismos, né, que é a ação do fármaco. Então é importante a gente levar em consideração. Então, potência, quantidade para gerar o efeito, seletividade, né, aonde o fármaco se liga, e a afinidade é a força com qual ele se liga ao receptor. Resumidamente seria isso. Beleza? Você agora está mudo. Você não está mais mudo. Depois eu posto para vocês aí um vídeo para vocês poderem entender melhor com exemplos, tá? Vou pegar no YouTube um vídeo para vocês que eu já assisti, para vocês poderem entender essa diferença entre potência, dose. Dose está relacionada ao paciente, crianças, tá? Cada paciente depende de uma dose. A potência não, a potência ela é única. Você determina quanto que ela precisa gerar, tá? Para gerar um efeito. A dose ela depende de vários fatores, tá? Ela depende de vários fatores, então são coisas diferentes, tá? Então depois eu postei para vocês aí lá no sala de aula, tá? Para vocês revisarem. Importante aí vocês darem uma revisada. Mais uma vez eu vou pedir para vocês deem uma revisada em farmacologia, tá? É importante aí vocês entenderem esses conceitos básicos agora para o estudo de relação estrutura-atividade, para vocês não ficarem perdidos, tá bom? Então, qual é o objetivo? Por que a gente precisa estudar essa relação estrutura-atividade? Né? Para que a gente possa fazer o planejamento dos fármacos, para que a gente possa pensar na questão relacionada às modificações moleculares, para que a gente possa entender os reconhecimentos dos padrões moleculares, tá? Para que a gente possa entender como é que a gente vai fazer a modificação do fármaco, é o que a gente chama de bioisosterismo, tá? Importante. Quando a gente descobre um fármaco, tá? Existem 4 caminhos para a gente poder descobrir um fármaco, tá? Então, quais são esses caminhos? Eu vou colocar aqui no chat para vocês, né? Então, para a gente descobrir um fármaco, descoberta, tá? Para a gente poder descobrir um fármaco, existem 4 caminhos, tá? Que a gente tem visto aí ao longo de toda a história. Então, esses 4 caminhos são os seguintes. Então, como é que a gente pode, né, descobrir um novo fármaco? Tá? A gente pode fazer a descoberta ao acaso. Por exemplo, a penicilina é um exemplo de fármaco, tá? Relacionada ao acaso. Tá? Então foi um fármaco que não estava sendo pesquisado, aí aconteceu um problema lá no desenvolvimento dos meios de cultura. Acho que todos vocês conhecem a história da penicilina, né? Aí teve um problema lá com os meios de cultura, o cara estava pesquisando lá as cepas de Escherichia coli, cresceu um fungo, o fungo inibiu o crescimento desse Escherichia coli.
Aí o pesquisador foi lá, né, e descobriu que naquele fungo ele determinava para a gente, tá, que ele produziu uma substância, essa substância era utilizada como antibiótico. Tá? Então é o exemplo que a gente chama de fármacos descobertos ao acaso. É uma das formas que a gente tem de descobrir um fármaco, né, que a gente chama de fármacos descobertos ao acaso. A outra forma que a gente tem é o que a gente chama de triagem empírica. Tá? O que seria a triagem empírica? É eu pegar aquela substância, né? Eu pego um grupo de substâncias, acontece isso muito aí quando a gente está tentando descobrir a substância aí de um produto natural. Então o que você faz? Né? Você se submete, faz vários ensaios, o pesquisador tem lá uma planta, mas ele não sabe para que serve aquela planta. Né? Aí o que ele vai fazer? Ele vai preparar vários extratos daquela planta e vai testar em vários lugares, em vários tecidos, em várias células e vai observar. Ou seja, ele não sabe o que ele está procurando. Né? Ele só sabe que uma determinada planta é utilizada popularmente para alguma coisa. Aí o que ele faz? A gente chama esse processo de triagem empírica. Tá? Então, exatamente, a triagem empírica, ele faz o quê? Ele pega vários fármacos e submete a vários ensaios biológicos. Então, ele não sabe o que ele está procurando, ele quer ver se ele descobre alguma coisa. Tá? Então, um exemplo aí que a gente tem por exemplo, lá na descoberta dos antimaláricos, tá? Eles foram descobertos exatamente dessa forma. Tá? O cara ia lá, foi lá, pegou um monte de substância, começou a testar e descobriu lá que tinha uma substância que funcionava contra o plasmódio. Tá? Então é um exemplo aí que a gente tem questão relacionada à triagem empírica. Uma outra forma, né, que a gente pode ter de descobrir fármacos é a extração natural. Então a gente vai lá, tem uma planta, essa planta ela é utilizada, tá, para um determinado efeito e o cientista vai lá e tenta, né, sabendo a questão relacionada já às classes de metabólitos que aquela planta tem, ele faz o que a gente chama de extração natural. Tá? Em geral, a extração natural ainda é a nossa grande fonte de fármacos hoje. Então é importante a gente levar em consideração essa questão da extração natural, tá? Para a gente poder. Por exemplo, né, Vanessa está me dizendo aí, a molécula que nós criamos, como se sabe se ela pode servir para alguma coisa? Tu faria para ela, Vanessa, como você fez uma molécula ao acaso, né, sem um planejamento para ela, você iria fazer o que a gente chama de triagem empírica. Tá? Você ia pegar essa molécula, sintetizar ela, tá? E ia testar para ver se ela tem efeito em alguma coisa. Tá? Então, aquele banco de dados lá tem alguns programas, né, mais complexos, como o Data Warrior, depois eu disponibilizo aí para vocês. Eles dão para a gente uma ideia de para que serve aquela molécula, possíveis efeitos colaterais, mas você só vai saber testando. Tá? Então a triagem empírica você faz isso, você pega substâncias e faz vários ensaios, né, bioquímicos, vários ensaios citológicos para saber se ela existe um efeito ou não. Acontece muito isso, por exemplo, lá nas teses de doutorado, tem pessoas que pegam uma determinada planta e eles vão testar diversas ações daquela planta. Tá? Então é importante aí nas questões relacionadas, tá, ao que a gente chama de triagem empírica. Tá? Então é uma forma, vou investir nela, né? Mas cuidado aí que não é tão simplesinho assim não. Se fosse assim simples, né, tem várias moléculas que já foram estudadas, por isso que é importante vocês ir lá no PubChem, né, e ver se alguém já estudou a tua molécula ou algo parecido à tua molécula. Tá? Porque se fosse assim muito fácil, a gente, né, pegava o programa de computador, começava a criar um monte de moléculas ao acaso. O problema é que às vezes a molécula ela não tem viabilidade, não tem como você criar ela, né, fazer a síntese dela, tem todo um processo por trás, não é tão simplesinho assim não, tá, Vanessa? Mas se é uma área que tu gostou, vale a pena investir nessa área, tá? Então outra forma que a gente tem de obter os fármacos é por extração de fontes naturais. A gente já sabe aí que tem vários fármacos, né? Se a gente pegar aí, tem exemplos de vários fármacos. Escopolamina, pilocarpina, tem várias, epinefrina, penicilina, né? Tem vários fármacos que eles foram descobertos de extração natural. Né? Lembrando aí que a nossa principal fonte ainda são os vegetais, a gente tem vários metabólitos ainda não estudados, é uma das formas que a gente tem de poder fazer isso.
Beleza, tá? Agora a gente entra no planejamento racional, tá? Então, como é que é o planejamento? Que entra agora nessas questões da relação estrutura-atividade? Um negócio que a gente chama de modificação molecular. Molecular. Vou dar o um exemplo aí para vocês, né? Bem recente. Cloroquina e hidroxicloroquina. Né? A cloroquina é um fármaco antimalárico, está bem em moda aí com a questão relacionada ao Covid. Né? Só que a cloroquina tem muitos efeitos colaterais. Aí o que as pessoas fizeram? Né? O que os cientistas fizeram? Eles pegaram lá, já sabiam para que a cloroquina funcionava, né? Ela já sabia que ela era um antimalárico, mas como ela tinha muitos efeitos colaterais, o que eles fizeram? Eles começaram a fazer modificações na estrutura da cloroquina. O que eles queriam? Alterar o efeito? Não, eles queriam melhorar o efeito da cloroquina, tanto que a hidroxicloroquina ela apresenta menos efeitos colaterais que a cloroquina. Então, por exemplo, a hidroxicloroquina ela é um exemplo de fármaco que foi obtido por modificação molecular. Então a gente pegou lá as questões lá a uma molécula já existente e fez modificações nessa molécula já existente. Importante aí, por isso que eu perguntei para vocês no início da aula, né? Se a gente tem uma molécula natural e a gente faz modificações nessa molécula natural, ela passa a se tornar uma molécula semissintética. Aí que entra aí as questões relacionadas aos fármacos semissintéticos. Exemplo bem clássico, ácido acetil salicílico. Né? Na natureza a gente encontra ácido salicílico, só qual é o problema dele? Né? Ele tem propriedade analgésica, né? Ele funciona como aires, mas qual é o problema dele? Ele tem baixa solubilidade em água, então isso impede as questões da absorção dele. E ele é muito irritante para o estômago. Aí o que é que o farmacêutico fez lá, que descobriu ele? O Hoffman, né? Ele foi lá e fez a modificação do ácido salicílico e transformou ele em ácido acetil salicílico. Ele fez uma modificação na molécula e tornou o ácido acetil salicílico, ele é um fármaco semissintético, tá? Então o que ele fez? Ele fez o que a gente chama de modificação molecular. Tá? Então essa modificação molecular ela tem vários propósitos. Para que a gente faz a modificação molecular? Melhorar o efeito, melhorar as características do produto, tá? Melhorar as características do medicamento, mas a modificação molecular ela também serve a outro propósito, que é descobrir os grupos farmacofóricos ou grupos toxicofóricos. Então, quando você tem uma molécula que você não sabe quem dela interage com o receptor, é por modificação molecular que você consegue determinar, né, em qual receptor aquela célula, aquele fármaco ele vai agir, tanto do ponto de vista farmacológico quanto do ponto de vista toxicológico. Tá? Então é importante aí a gente pensar nisso. Então a modificação molecular é uma estratégia muito utilizada para a gente melhorar produtos, então tanto do ponto de vista de eficácia, quanto do ponto de vista de segurança, quanto também servem para a gente poder, né, descobrir os grupamentos farmacofóricos. Então ela é uma estratégia, uma das mais utilizadas que a gente tem exatamente para que a gente possa entender as questões relacionadas à ação dos nossos fármacos. Tá? Então, basicamente, quando a gente fala assim, descoberta dos fármacos, quais são os mecanismos que a gente faz para descobrir os fármacos? Então, acaso, triagem empírica, extração natural e modificação molecular. Dentro desse processo de relação estrutura-atividade, um dos processos que a gente tem é exatamente fazer a modificação das nossas moléculas. Exatamente pensando no quê? Se a gente pensa no fármaco, né, se a gente observar aqui, o fármaco ele tem um alvo. Então, o que a gente quer para o fármaco, né, para ele poder gerar o seu efeito? Né? A gente pensa nas questões relacionadas à potência, afinidade e seletividade. Tá? Então, a gente tem que pensar nessas propriedades que mexem com a potência, afinidade e seletividade. Então, a gente quer melhorar, né, a ação do nosso fármaco mexendo nesses três critérios, mas a gente também tem que levar em consideração as questões relacionadas à absorção e à permeabilidade. Por isso que a gente tem que fazer os estudos lá da propriedade da regra dos 5. Tá? Então hoje, para que a gente possa fazer, para a gente não ficar dependendo do acaso, para que a gente não fique dependendo da natureza, o homem ele tem utilizado métodos de modificação molecular exatamente para que ele possa entender como é que o fármaco dele funciona, aonde ele funciona, e para que ele possa descobrir moléculas que são melhores. Então, se a gente puder pensar, ele seria mais ou menos assim, né? A gente faz a pesquisa básica, descobre uma molécula, essa molécula ela pode ser tanto de origem natural, quanto ela pode ser sintética. Então, tanto eu extraí ela da natureza, quanto eu peguei aquela molécula, tá? E isolei ela da natureza, tá? Isolei ela, tá lá bonitinha, ou então eu fui lá e criei ela no laboratório, tá?
Fiz os testes iniciais, caracterizei a nossa molécula. A gente chama essa molécula bioativa, né? A gente, quando escolhe aqueles que podem vir a se tornar um fármaco, né, podem vir a se tornar um produto, a gente chama de composto líder. Então é importante a gente levar em consideração essas questões aí de composto líder. E a partir daquela molécula, que a gente começa a fazer as modificações moleculares, é que a gente começa a ter moléculas que podem vir a se tornar. Por isso que quando a gente estava falando lá do desenvolvimento do fármaco, eu disse para vocês, né, que em geral, durante o processo de desenvolvimento de um novo produto, a gente sintetiza ou descobre aí mais ou menos, né, em torno de 10 mil moléculas. E dessas 10 mil moléculas, apenas uma vira um produto de mercado. Então, para vocês terem noção aí, né, que não é tão simples a gente descobrir novas moléculas com novas propriedades, tem que se pensar em muitas questões relacionadas a ele. Beleza até aqui? Crianças, acordem! Você agora está mudo. Você não está mais mudo. Beleza, então. Então, para a gente poder entender, né, as questões relacionadas à modificação estrutural, a gente precisa entender a diferença entre dois conceitos, né? A gente chama de molécula bioativa, tá? A gente chama ele de siglazinha em inglês para ela é HIT, também aí na apresentação que vocês podem ver, tá? A gente precisa entender então o que é uma molécula bioativa e o que é um composto líder, né? Que é o lead compound aí que a gente vê aí na sigla em inglês, tá? Então, ó, a diferença. Vamos lá. O que é uma molécula bioativa? Ele é um composto, né, identificado numa triagem biológica ou através de um planejamento molecular. Você foi lá, pegou, por exemplo, a gente está estudando uma planta. Aí a gente quer saber naquela planta quem é que gera a sua ação farmacológica. Tem lá uma planta que ela é utilizada num fitoterápico, mas a gente não sabe ainda quem é dentro da planta. Tem vários metabólitos, vocês aprenderam isso aí em planejamento de fármacos naturais, né? Farmacognosia, eu nunca sei o nome da disciplina, tá? Fitofármacos, etc e tal. Então vocês aprenderam aí que dentro da planta a gente tem vários metabólitos secundários, né? Antraquinonas, taninos, saponinos, terpenos, fenóis, polifenóis, etc. Então o que você fez lá? Você identificou um composto, né? Então você foi lá e disse assim, ó, tem ali dentro daquela planta, ela tem pra gente lá um grupo de metabólitos secundários e aquele grupo de metabólitos secundários é responsável pela ação dela. Aí o que você vai fazer? Você vai identificar, né, dentro daquele grupo de componentes quem é o componente, né, que gera o seu efeito. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, né, nos produtos naturais, vocês têm... me deu um branco aqui. Não é o nome do... Perdão, pera rapidinho, me deu um branco aqui. Tava com o nome do composto na cabeça. Alcaloide, lembrei. Tá? Por exemplo, né?
Vocês lá no... Me deu um branco aqui. Vocês têm lá dentro dos compostos naturais, vocês têm um grupo de alcaloides. Tá? Então, por exemplo, vocês têm lá o grupo de alcaloides. Só que tem vários alcaloides, né, que têm várias atividades farmacológicas. Então, por exemplo, se vocês pegarem aí e pensarem, por exemplo, cafeína. A cafeína é exemplo de um alcaloide, tá, que a gente tem relacionado lá e que ele tem uma ação estimulante no sistema nervoso central. Vocês estão me escutando, crianças? Beleza. Tá? Então, por exemplo, lá dentro dos alcaloides, a gente tem vários fármacos. Por exemplo, a cafeína é exemplo de um fármaco que ele é um alcaloide. Tá? Então, dentro daquele grupo, a gente tem, por exemplo, deixa eu lembrar aqui de outro, morfina, por exemplo, é exemplo de outro alcaloide. Então, o que acontece? Dentro do grupo de alcaloide, a gente tem várias substâncias, né, com várias propriedades diferentes. Alcaloides. Exemplo, cafeína, estimulante. A morfina é um opiáceo, né, um analgésico opiáceo. A gente tem um outro chamado de vancristina. Né, que a gente usa no tratamento de leucemia. Tá? Então, por exemplo, né, dentro lá do grupo de alcaloides, a gente tem diversas moléculas, diversos fármacos, ou seja, a estrutura química está definida com propriedades diferentes. Então, o que é a molécula bioativa? É uma molécula que, quando ela é pensada, por exemplo, a morfina, né, ela sofreu algumas modificações exatamente porque, como ela tem um dos efeitos colaterais da morfina, que ela causa a dependência, ela sofreu algumas modificações, tá? E exatamente essas modificações, elas exatamente buscaram o quê? Elas buscaram exatamente diminuir os efeitos colaterais que a morfina tem. Tá? Então a gente tem aí um grupo de substâncias que a gente chama de moléculas bioativas, e essas substâncias é o que vai ser, né, quando que uma molécula ela vai ser considerada uma molécula bioativa, né? Primeiro ela tem que ter uma estrutura confirmada, eu preciso saber quem ela é, e ela precisa ter uma pureza elevada, né? Então, por exemplo, a gente não considera extrato de produto, né, como espécie bioativa, mas dentro do extrato do produto, quando a gente faz o isolamento e a purificação, por exemplo, a gente pega lá a planta, a Papaver somniferum, que tem morfina nela, né? Além da morfina, tem diversos outros alcaloides, tem terpenos, tem sesquiterpenos, tem taninos, fenóis, polifenóis. Então, quando eu vou lá naquela planta e submeto ela a um processo em que eu vou retirar dela só a substância que eu quero, né, com gerar uma pureza aceitável, e fazer um processo de isolamento e purificação, que isso é muito difícil, por isso que essa é uma das etapas bem caras dentro da indústria, tá? Essa molécula que a gente chama de molécula bioativa ou HIT, tá? Então, é importante a gente levar em consideração que essas moléculas eu preciso entender o desenvolvimento, né? Por isso que eu preciso fazer as curvas de concentração e resposta, a dose e resposta, por isso que a etapa inicial, a pesquisa pré-clínica, ela é importante, exatamente para que a gente possa ter essas questões relacionadas à caracterização. Além disso, quando a gente descobre uma molécula nova, ela tem que ter a possibilidade de ser modificada, tá? Que a gente chama de viabilidade de otimização molecular. Tá? E a gente faz o estudo inicial dela de SAR, né? Então a gente vai fazer o estudo baseado na sua estrutura, em que tipo de receptores ela pode funcionar. Tá? Uma vez que a gente gera essa molécula bioativa, tá? A gente pega esses compostos e faz modificações neles. Tá? A partir dessa molécula bioativa, a gente faz as modificações e vai testar essas modificações. Exatamente, são essas moléculas modificadas que a gente chama de compostos líderes. São eles que vão ser testados exatamente para que a gente possa avaliar as questões relacionadas à potência, afinidade, seletividade, e além de ter as questões relacionadas à questão do desenvolvimento clínico do produto. Tá?
Entenderam a diferença entre molécula bioativa e composto líder? Ó, então vamos fazer assim também, tá? Eu abri deixa eu explicar uma avaliação que ela é importante agora para essa unidade, tá? Toda unidade de vocês, que a gente tiver as aulas, tá? Vai ser aberto um fórum. O que vai acontecer, tá? Esse fórum, ele é obrigatório a participação de todos vocês, tá? O que vai acontecer nesse fórum? Ele é um fórum de perguntas e respostas. Ele vai funcionar da seguinte forma: vocês vão pegar, tá, colocar as dúvidas de vocês, tá, para o fórum. Então, por exemplo, quero que vocês postem lá perguntas relacionadas à molécula bioativa. Então, para esse fórum da gente, tá, ele vai ser utilizado para HIT, para que vocês possam tirar as dúvidas sobre HIT e composto líder. Tá? Como é que vocês serão avaliados? Tá? Então, para esse fórum, vocês serão avaliados em termos da relação de moléculas bioativas e composto líder. Eu sei que algumas pessoas estão com dúvidas, então o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar as dúvidas de vocês lá no fórum. Quem vai responder as dúvidas de vocês? Os próprios colegas. Eu apenas vou monitorar. Tá? No caso da necessidade de uma intervenção, por exemplo, vocês fizeram a Raquel lá não entendeu direito que era composto líder. Aí ela colocou a dúvida dela lá no fórum. Aí alguém respondeu para ela e a resposta ela estiver incorreta, aí nesse caso eu faço a intervenção e faço a correção. Tá? Então são vocês próprios que vão responder as dúvidas dos colegas. A participação de todos é obrigatório, ele faz parte da avaliação da segunda unidade de vocês. Entenderam? Lá no fórum eu já vou colocar, né, os conceitos que eu quero que vocês discutam entre vocês. Tá? Exatamente para que vocês possam tirar essas dúvidas em cima desses conceitos que eu vou colocar lá para vocês. Ok? Lembrando, tá? Vou mais uma vez, os fóruns eles ficam abertos uma semana. Ou seja, a participação de vocês tem que acontecer dentro dessa semana. E a participação de vocês vale pontuação. Tá? Vale pontuação. Vanessa, vocês são obrigados a perguntar e responder aos colegas. É obrigatório a participação de vocês. Tá? Então, importante aí. Não adianta pegar uma coisa deixar logo avisado, né? Porque já aconteceu isso em outra turma. Não copiem textos da internet. O sistema ele faz uma avaliação, ele tem um programa de cópia de plágio, tá? Então na hora que vocês colocam o texto lá, eu não tenho nem trabalho, ele já avalia para mim lá. Então não copiem texto da internet, eu quero as respostas de vocês. Exatamente, são vocês explicando para os colegas as dúvidas deles, tá? Então é importante aí vocês... Porque se fosse para pegar o conceito da internet, bastava eu fazer o glossário, colocar os conceitos e vocês leriam. O importante lá é que vocês interajam perguntando e respondendo os colegas. Tá? Ele faz parte da avaliação de vocês, beleza?